Hoje a gente vai dar continuidade à inferência estatística, tá? E a gente vai falar de amostragem. Normalmente, a gente tira uma amostra porque a população é muito grande e a gente não consegue coletar todos os dados em tempo hábil para uma população muito grande. É o que a gente faz? A gente pega uma parte dessa população, que é a amostra. Mas a gente, para pegar essa amostra, a gente tenta garantir aleatoriedade. Tá? Professor, o senhor começou a gravar? Eu não ouvi. Comecei, Tamires. Tá bom, obrigada. Comecei. Entendeu? Então, a gente pega uma parte da amostra, porque eu vou até conferir agora se eu estou gravando. Tá? Estou gravando, né? Porque. Entendeu? Então, a gente pega uma parte da amostra, porque a população inteira, para cobrir, é muito trabalho. Normalmente tem uma pesquisa que cobre a população inteira, que é o recenseamento. Mas esse trabalho bem grande, isso é feito de 10 em 10 anos. Tá? Então, a gente pega só uma parte da amostra e a gente espera que a aleatoriedade garanta que a amostra representa bem a população. A ideia é essa. Tá? Então, a gente vai ter que proceder uma coleta de dados diretamente na população, com os indivíduos com quem a gente pretende realizar o estudo. Tá? Em geral, a gente não tem acesso a toda a população que a gente deseja pesquisar, e por isso a gente pega essa amostra, que é só uma parte da população. Tá? Então, a população a gente define como a população de interesse sobre a qual a gente deseja obter informações. Toda a população tem que ter a característica de interesse. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa eleitoral para presidente, tá? Então, a população são os eleitores do Brasil que votam na acima de 17 anos, não é isso? Que votam aí na. Eu não sei se é 17 ou se é mais cedo, não é? Que votam aí na eleição. Tá? A unidade amostral, tá? Deve ser definida de acordo com o interesse do estudo. Então, se a gente está numa eleição, a unidade amostral vai ser o eleitor, o indivíduo, tá certo? Essa definição da unidade amostral depende do objetivo que você tem no estudo, tá? E essa amostra vai ser o subconjunto da população, tá? E eu posso ter um erro amostral. Esse erro amostral é a diferença entre, por exemplo, a média da amostra e a média da população. Tá? Isso é o que a gente chama de erro amostral. Ou então, se a gente estiver trabalhando com proporção, o erro amostral é a diferença entre a proporção da amostra e a proporção da população. Tá? Veja, quando a gente vai fazer um estudo e vai definir o nosso planejamento, a média da população é desconhecida. A proporção da população também é desconhecida.
Tá? Mas a gente tenta controlar esse erro, dizendo qual é o erro máximo que eu admito, por exemplo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa eleitoral, se eu vou definir o tamanho da minha amostra, aí eu penso assim, o erro máximo que eu admito cometer é de 2%, por exemplo. Tá? Ou seja, só um minuto, gente. Voltei. Tá? Então, se eu digo o erro máximo que eu admito cometer é de 2%, então significa o quê? Se a proporção da amostra que a gente obteve foi de 40%, a gente aceita que o valor esteja entre 38% e 42%. Tá certo? Isso é o erro amostral. Tá? E o censo é quando a gente pesquisa todos os elementos da população. É um processo mais demorado, mais caro, tá? E muito mais trabalhoso. Tá? Bom, normalmente, quando a gente vai fazer uma amostragem, a gente está interessado em estimar esses parâmetros aqui, que são a média da população, a variância da população, a proporção da população. Esses são os parâmetros desconhecidos. Tá? E os estimadores são os estimadores amostrais, média amostral, variância amostral, proporção amostral, tá certo? Vejam, esse procedimento de amostragem aleatória simples, ele tem o nome de simples, mas ele é muito rigoroso, porque é um procedimento probabilístico. Nesse procedimento, a gente considera que cada elemento da população tem a mesma probabilidade de ser sorteado que qualquer outro. Para garantir isso, a gente normalmente precisa obter uma amostra que é muito grande. Tá? Então, para eu tirar uma amostra de tamanho N, essa amostra de tamanho N pode ter diferentes composições. Um elemento pode fazer parte da amostra ou não. Tá? Mas eu estou garantindo que cada amostra de tamanho N tem a mesma chance de ser selecionada que qualquer outro. Quando isso ocorre, a gente diz que a amostra é aleatória simples. Tá? E aqui eu estou dando um exemplo. Ó, como a gente calcula a proporção, tá? Número de elementos da população que tem a característica de interesse dividido pelo tamanho da população. E como a gente calcula para a amostra? Número de elementos da população que tem a característica dividido pelo tamanho da amostra. Tá? Então, observe, esse N minúsculo é o tamanho da amostra, o número de elementos que a minha amostra possui. O N maiúsculo é o tamanho da população. Esse P com o chapéu em cima é a proporção da amostra. Essa proporção serve como um valor aproximado da proporção da população. Ou seja, P chapéu é um estimador da proporção da população. Tá? Para a média, a gente chama de Mi,
a média da população, que a gente soma todos os valores da variável e divide pelo tamanho da população, N maiúsculo. E a média amostral, a gente soma todos os elementos da população e divide por N minúsculo. Tá? E aqui a variância. A variância da população dividido pelo tamanho da população e a variância da amostra, a divisão é por N menos 1, onde esse N é o tamanho da amostra. Tá certo? Veja, a amostra ela é mais rápida e é mais econômica, mas os resultados podem ter uma margem de erro. E eu tenho que tentar controlar essa margem de erro. Essa margem de erro ela é aleatória. Tá? Quanto maior for o tamanho da minha amostra e os procedimentos serem rigorosos, mais eu diminuo essa margem de erro. Tá? Então, eu estou aqui numa balança entre se eu faço um trabalho de baixo custo e rápido, em geral, a precisão, tá? Essa minha precisão, ela diminui. Tá? Ou seja, a precisão aumenta se eu sou mais cuidadoso, tá? E sigo os critérios corretos. Tá? Mas essa margem de erro pode ocorrer em qualquer pesquisa. Veja, você, quando está fazendo uma pesquisa desse tipo, você bota uma equipe para ir lá pesquisar. Mas nem sempre as pessoas que estão lá no meio da rua fazem o trabalho corretamente como você orientou. Tá? Então, é um procedimento que, quando você está fazendo uma pesquisa desse tipo, você depende de muita gente que está envolvida na pesquisa. E, normalmente, a gente espera que as pessoas deem o melhor de si próprio. Tá? Mas, por exemplo, se eu digo, vai naquele supermercado, entrevista 20 pessoas ali dentro com essas características. Se ele entra no supermercado e tem dificuldade para encontrar as pessoas com essa característica, né? Aí ele pode esperar mais e ir em outro dia, tá? Para garantir que a sua pesquisa seja bem feita. Tá? Então, a gente conta que as pessoas que vão entrevistar lá sejam rigorosas com o seu trabalho. Mas, se ele relaxar, ele pode dizer, eu vou pesquisar quem estiver lá, não vou ficar procurando, por exemplo, gente de mais idade, gente de nível superior, não vou ficar procurando gente com essas características. Porque, por exemplo, vamos supor que ele tem uma dificuldade de chegar no supermercado e encontrar gente com nível superior. Aí ele pode acabar pesquisando quem está lá na hora e botar na pesquisa desse jeito. Tá? E essa decisão que ele tomou enquanto estava lá pode causar um viés. Tá? Ao contrário da amostragem, o censo, o recenseamento é feito a cada 10 anos pelo IBGE. Tá? E nesse recenseamento, toda a população é contada e são feitas inúmeras, são tomadas inúmeras informações que são muito importantes para o planejamento do governo e para definir as políticas públicas que serão adotadas. Quando esse recenseamento não é feito,
basicamente, a gente fica sem saber o que mudou de 10 em 10 anos. Né? Por isso que é importante fazer. Tá? Tem 2 tipos de amostragem. Normalmente, a amostragem pode ser probabilística ou não probabilística. A probabilística é mais rigorosa, o tamanho de amostra é maior. A não probabilística, em geral, ela dá informação importante, tá? E o tamanho de amostra é menor. Mas aqui eu estou sujeito a um erro maior na amostragem que é não probabilística. Minha preferência é que a amostragem seja probabilística. Tá? Mas a amostragem probabilística está relacionada com maior rigor e com tamanho de amostra que é maior. Tá? Aí tem alguns exemplos de amostragem não probabilística. Tá? Amostragem por acessibilidade ou por conveniência. Ou seja, ele vai pesquisar quem estiver lá naquele momento que ele está fazendo a pesquisa. É a forma mais conveniente para ele. Por exemplo, ele está pesquisando um fenômeno na saúde, mas ele é de João Pessoa, então é mais fácil que ele pesquise aqui em João Pessoa. Tá? Essa é a amostragem por conveniência, tá? Que normalmente isso pode gerar um viés. Um viés é como se fosse um erro. Tá? Mas, de toda forma, ele ainda dá alguma informação. A amostragem intencional, quando você vai pesquisar um grupo de pessoas intencionalmente para representar toda a população, tá? E a amostragem por cotas, aí você define, pesquise tantos por cento de mulheres, tantos por cento de homens, tantos por cento no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tantos por cento que ganha até 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Então, ele define um percentual para cada grupo que pertence à população. Tá? Então, a amostragem por acessibilidade ou por conveniência é o menos rigoroso que eu tenho, e eu vou selecionar os elementos que eu tenho acesso no momento. Tá? Por exemplo, eu posso entrevistar os gerentes dos hotéis X e Y, pois foram os que autorizaram a entrevista, e eles estavam lá disponíveis. Então, foi o que foi mais conveniente para ser entrevistado. A amostragem intencional, eu vou selecionar um subgrupo da população, com base nas informações disponíveis. E eu vou considerar que esse grupo vai representar a minha população. Por exemplo, entrevista com os representantes de turma de turismo, aplicação de questionários com os líderes da comunidade. Então, eu estou selecionando somente alguns que estão representando a população. Os representantes da turma, os líderes de uma comunidade. Tá? É uma amostragem intencional. E por cotas é a que é feita nas eleições. Por exemplo, eu determino o percentual de cada classe que vai ser pesquisado. Em geral, é utilizado em pesquisa eleitoral e pesquisa de mercado. Eu digo, pesquise um percentual de jovens, de pessoas de meia idade e idosos. Eu defino os percentuais que eu vou pesquisar. Tá? De acordo com a população que eu conheço, de acordo com o que ocorre na população. Tá? Por exemplo, aí se eu digo, vá pesquisar 50% de pessoas de nível superior. Ora,
nossa população não tem esse percentual de pessoas de nível superior. A grande maioria tem nível de primeiro grau e segundo grau, tá? Que seria o ensino fundamental e o ensino médio. Se eu mando pesquisar 50%, eu não vou encontrar. Tá? Então, eu tenho que definir as cotas de acordo com a população que eu tenho. Se na minha população somente 15% tem nível superior, então eu digo, olha, pesquise 15% de pessoas com nível superior. Essas cotas elas vão representar o que ocorre na população. Tá? E tem alguns tipos de amostragem aleatória, amostragem probabilística, tá? Que eu nem vou falar sobre todas, mas a amostragem aleatória simples, ela considera que cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionada para participar da amostra que qualquer outra pessoa da população. Tá? É o processo que diz que é mais elementar, tá? Mas você tem algum trabalho para definir a aleatoriedade dentro da população. Por exemplo, eu tenho uma população aqui, ó, e eu vou sortear 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou fazer um sorteio aleatório para escolher. E pode, na minha amostra, pode ter esses, ou então eu posso obter outra amostra. Por exemplo, esse 8 pode não fazer parte, e o 1 fazer parte. Tá? O que eu tenho que garantir é a aleatoriedade. Tá? Ou seja, quando eu falo aleatoriedade, vai ser um sorteio. Igual a um sorteio da Mega Sena. Tá? Após a definição do tipo de amostra que a gente vai obter, a gente precisa definir qual deve ser o tamanho da minha amostra. Tá? E tem algumas coisas que a gente tem que observar. Tá? O nível de confiança. Tá? Quanto maior o nível de confiança, maior será o tamanho da amostra. E quando eu falo nível de confiança, vamos dizer que seja 10%. Se eu disser que é 10%, eu estou dizendo assim, eu tenho a minha população lá, tá? E eu vou retirar 10 amostras diferentes. Aí, quando eu digo 10% de chance de 90% de nível de confiança e 10% de desconfiança. Então, ó, se eu tiro 10 amostras, eu quero que 9 representem bem a população. Ou seja, tem as mesmas características da população. E uma, eu admito que uma pode ser que não tenha. Tá? Se eu quero um nível de confiança de 95%, então, ó, 95% do nível de confiança. E 5% é um percentual de amostras que não refletem o mesmo comportamento da população. Tá? Então, ó, quando eu digo 95%, se eu pegar 20 amostras diferentes, eu quero que 19 representem bem a população e uma não. Então, em cada 20 amostras, eu admito que uma amostra pode ser que não represente bem a população. E se ele não representar bem a população, o resultado da pesquisa não vai ser satisfatório. Esse nível de confiança é uma coisa que pode ocorrer.
E o erro, por exemplo, é o erro que eu falei na estimação, porque eu vou ter, por exemplo, a proporção da amostra e a proporção da população. Se eu admito um erro de 2%, tá? E eu pego uma amostra que me diz que a proporção é 44%. Esse 44% ali está admitindo um erro entre 42%, 2% a menos, e 46%, 2% a mais. Tá? Então, quando eu digo 44%, eu estou admitindo que os valores possíveis podem estar entre 42% e 46%. Esse é o erro que eu admito cometer. O nível de confiança está relacionado, tá, com amostras que representam e não representam bem a população. Tá? Por exemplo, se eu tenho 10 amostras, 9 representam bem a população e uma não representam bem a população, então eu tenho um nível de confiança dessas 9, 90% de confiança e 10% que eu não tenho confiança. Tá? Então, o nível de confiança está relacionado a selecionar uma amostra representativa da população. O erro está relacionado com o resultado da pesquisa. Por exemplo, se a média, eu admito um erro de -1 e +1 para o valor médio, e eu encontro que o valor médio foi 12, tá? A média de produtos com a média, vamos dizer, de tamanhos de uma peça. Aí, se eu admito um erro de 1, esse erro de 1 diz que essa peça pode medir entre 11 e 13, por exemplo. Tá? Em relação ao parâmetro, em relação ao valor médio, ou então a proporção. Variabilidade, essa variabilidade é a variância. Tá? E é a variância da amostra que a gente vai selecionar. Se a variabilidade é grande, então vou precisar de uma amostra maior. Se a variabilidade é pequena, eu preciso de uma amostra menor. Tá? Então, normalmente, se eu quero um nível de confiança grande, eu preciso de uma amostra maior. Se eu quero um erro pequeno, eu preciso de uma amostra maior. E se eu quero uma variância pequena, eu preciso de uma amostra maior. Tá? Então, e se eu quero uma amostra maior, eu vou gastar mais dinheiro para pesquisar mais gente. Essas coisas estão relacionadas. Tá? Muita gente não conhece o que é uma pesquisa e o resultado da pesquisa não satisfaz. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral. Se o camarada torce por um candidato, tá? E as pesquisas contrariam aquele candidato, normalmente, às vezes, a pessoa fica chateada. Tá? Mas é importante conhecer o que cada pesquisa que foi feita considerou em relação a esses fatores. Tá? São esses fatores que determinam o tamanho da amostra. E eles determinando o tamanho da amostra, aí você vai partir a campo para pesquisar. Cada um vai fazer uma pesquisa. O resultado que vai vir, o estatístico só vai pegar aquele resultado e dizer qual foi o resultado. Tá? Quem foi a campo pesquisar foi outra pessoa. Ele definiu, o estatístico que propôs a amostra ou a empresa que propôs,
ele definiu o planejamento da pesquisa, definiu o tamanho da amostra e botou uma equipe em campo para pesquisar. O resultado que volta, ele só vai acumular os dados e dar o resultado. Tá? Então, observa. Fórmula para calcular o tamanho de amostra, visando estimar a média da população. Aí, nesse caso, o N, que é o tamanho de amostra, depende do nível de confiança, depende da variância e depende do erro. Tá? Quando eu defino esses valores, aí eu faço as contas, tá? E encontro o valor de N. A gente vai ter um exemplo mais na frente. Tá? Então, observa. Se eu quero que essa variância, se essa variância for grande, aumenta o tamanho de amostra. Ela está aqui desse lado. E ela vai ficar ao quadrado. Se o nível de confiança for grande, aumenta. Tá? Se a margem de erro for grande, o erro está embaixo, diminui o tamanho da amostra. Mas se a margem de erro for pequena, tá? Ele aumenta o tamanho de amostra. Então, tudo isso está relacionado. Isso aqui é a fórmula que é resultado da minha distribuição amostral. Normalmente, são admitidos esses níveis de confiança, 90% de confiança, 95% e 99%. Quando eu admito 90% de confiança, eu tenho um nível de significância alfa de 0,10, 10%. E consultando a tabela da normal, o valor crítico da normal relacionado com esse nível de confiança é 1,645. Se o nível de confiança aumenta 95%, o valor também aumenta 1,96. E esse valor ele está aqui na parte de cima da tabela. Tá? Quanto maior ele for, ele vai estar aqui em cima e vai estar multiplicando a variância. Se esses dois valores são grandes, a tendência é aumentar o tamanho de amostra. Se for 99%, aí é que ele aumenta mesmo, 2,575. Tá? Após o cálculo do tamanho de amostra, a gente deve arredondar o valor para o inteiro mais próximo. Veja um exemplo. Um economista deseja estimar a renda média para o primeiro ano de trabalho de um advogado. Quantos valores de renda devem ser tomados se o economista deseja ter 95% de confiança em que a média amostral esteja a menos de R$ 500 da verdadeira média populacional? Suponha que vamos por um estudo prévio que o desvio padrão é 6.250. Aí aqui tem os valores, tá? Deixa eu botar aqui numa planilha para a gente fazer a conta. Tá? Então, veja. Esse N, quando eu tenho 95% de confiança, o valor associado a ele é 1,96. Isso aqui é a confiança. Tá? Esse valor é olhado na tabela da normal. Tá? Porque, observe, quando eu falo 95%, deixa eu abrir a tabela da normal aqui para vocês verem.
Quando eu falo 95%, 95% está aqui no meio, e vai ficar 2,5% para um lado e 2,5% para o outro. Aí eu posso olhar quem é o valor de Z para 2,5%. É o valor que mais se aproxima. Aí, se eu olhar aqui, ó, menos 1,96, está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o comentário. Menos 1,96, 2,5%. Tá? Então, o valor de Z é menos 1,96, menos 1,96. Por quê? Porque ele está associado a 2,5%, 0,025. Aí aqui vai ser menos 1,96, como a tabela da normal é simétrica, a parte superior vai ser mais 1,96. Tá? Então, a gente diz que o valor é 1,96, que está associado ao nível de confiança de 95%. Tá? A margem de erro foi definido que era R$ 500 para mais ou para menos, tá? E o que é que eu tinha mais? O desvio padrão, 6.250, tá? Vou chamar de... Deixa eu ver se eu tenho desvio padrão aqui, que é o sigma. Tem. É quanto? 6.250, eu acho. Eu vou olhar de novo para ver se é. 6.250. Pronto. Então, ó, o cálculo do tamanho de amostra, ele está relacionado com essa conta. Ó. Z, que é esse nível de confiança, vezes o desvio padrão, que eu vou copiar aqui, Ctrl C. Tá? Isso aqui é elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Eu vou só botar um produto. Tá? Eu vou botar assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho. Sobrescrito. Ok. 2. Pronto, aqui. Botei ao quadrado. Dividido pela margem de erro. Aí eu vou botar agora, eu tenho que tirar de sobrescrito. Dividido pela margem de erro. A conta que eu tenho para fazer é essa. Veja que essa conta é a que eu tinha aqui, ó. Z vezes sigma, o erro ao quadrado também. Tá? Então, aqui na fórmula, esse meu erro também vai estar sobrescrito. Ok. Ao quadrado. Ok, pronto. Tá? Então, se a gente fizer esse produto assim, basicamente, ó, igual, aí eu vou botar D3 vezes a variância, tá? Aí eu vou fechar o parênteses aqui. Tá? D3 vezes D5
dividido pelo erro. Mas isso aqui não é o tamanho da amostra. O tamanho da amostra vai ser isso aqui ao quadrado, igual a esse resultado aqui, vou botar vezes ele de novo. Então, observa, 600, né, considerando essas características, o tamanho da amostra deveria ser 600,25 pessoas. E a gente vai ter que arredondar para cima, 601. Aí o tamanho de amostra seria 601. Isso aqui para estimar a média. Ok? Então, eu tenho esse exemplo aqui. Tem outro exemplo 2. Tá? Que é parecido. Eu não vou fazer agora, eu vou partir para agora para estimar o tamanho de amostra para a proporção da população. Tá? Então, observa, esse tamanho de amostra ele depende do nível de confiança ao quadrado. Esse P e Q é a proporção estimada da minha população e o E é a margem de erro. Tá? No caso de uma proporção, eu devo ter um exemplo aqui, ó. Um assistente social deseja saber o tamanho da amostra necessário para determinar a proporção da população atendida por uma unidade de saúde que pertence ao município de Patos. Não foi feito um levantamento prévio da proporção amostral, portanto, seu valor é desconhecido. Mas só que ele quer 90% de confiança e o que o erro máximo da estimativa seja de mais ou menos 5%. Quantas pessoas precisam ser estimadas? Tá? Mais ou menos, ele diz, utilize uma margem de erro maior, como, por exemplo, mais ou menos 20%, e determine qual seria o tamanho necessário quando o nível de confiança é 90% e quando é 95%. Tá? Então, vamos botar os dados que ele deu aí para a gente fazer essas contas. Deixa eu pegar aqui. Eu vou copiar isso aqui, que é a fórmula, né? Para colocar aqui no Excel. Tá? Isso aqui é para proporção. Deixa eu diminuir o tamanho. Mas assim ficou muito pequeno. Pronto. Tá? Então, ó, vamos ver o nível de confiança. Ele vai trabalhar com 2 níveis de confiança. Tá? 90% é o nível de confiança menor e 95%, que é o nível de confiança maior. Quando é 95%, a gente já viu que é 1,96. Tá? Quando é 90%, veja, deixa eu abrir aqui a tabela da normal. Quando é 90%, eu vou ter um erro de 5% aqui para baixo e 5% para cima. Vou ter 10% de erro. 5% para baixo, 5% para cima. Então, vamos considerar 5%. Qual é o valor que mais se aproxima de 5%? Aí é a probabilidade, né? Aí eu vou procurar ela aqui. Aí eu tenho 0,505 e 0,0495. Eu podia usar uma ou outra, mas eu vou usar essa daqui,
0,495, aí vai ter o valor menos 1,65. Menos 1,65. Tá? Então, esse é o valor para o nível de confiança. Aí, ele é simétrico, né? Menos e mais. Então, vai ser, eu vou botar aqui 1,65. Positivo, tá certo? Aí ele diz mais, aqui no problema, o quê? O erro máximo seja de mais ou menos 5%. Tá? Então, ele está admitindo um erro aqui de 5%, ou seja, 0,05, para mais ou para menos. Tá? Esse é o erro que ele admite cometer. Tá? Aí ele pergunta, quantas pessoas necessitam ser entrevistadas? Aí depois ele diz mais assim, utilize uma margem de erro maior, com mais ou menos 20%. Então, agora ele está pedindo uma margem de erro maior, 0,20, para mais ou para menos. Tá? Aí ele diz, quando o nível de confiança é 90% ou 95%. Ok. Além disso, tem também a proporção estimada, que é o P. Tá? Veja, vamos supor que eu ache, nesse problema, eu gostaria que a minha unidade de saúde atendesse, vou fazer uma estimativa aqui, 80% da população. Então, se eu quero que ela estime 80% da população, esse P é 0,8. Se o P é 0,8, quanto é a proporção que não é atendida? É 20%, 0,2. Tá? Então, aqui em cima eu vou ter essa conta que é igual a P vezes o quê? Que vai dar 0,16. Tá? Então, vamos lá fazer a conta. Vamos considerar primeiro 90%. Tá? Então, vai ser igual a 1,65, é isso aí, ao quadrado, tá vendo? Está aqui ao quadrado. Eu vou elevar ao quadrado. Ok. Vezes P vezes Q, para atender 80% da população. Então, vezes 0,16. Isso tudo, esse produto todo dividido pelo erro ao quadrado. Quanto é o erro que ele admite cometer? Vamos dizer 0,05. Mas ele não disse para usar 20%, professor? Não, ele disse use 5% e 20%. Aí a gente está fazendo primeiro um nível de confiança baixo e 5%. Depois a gente faz 20%. Tá? Então, dividido por esse, vezes ele de novo. Tá? Aí, essa conta deu... Tive algum problema aqui. Deixa eu ver aqui. De 9, 1,65 ao quadrado. Tá? Vezes P vezes Q, deu 16%, vezes o erro ao quadrado, 5%.
Tá? Eu não sei se ele está considerando esses 5% como sendo o percentual inteiro ou 0,05. Não deve ser 0,05 mesmo. Tá? Professor, mas eu acho que tem que botar entre parênteses ali, viu? Aonde? Aqui. O D11 vezes o D11. Não precisa, não. Pois é, tá certo. Aí, ó, deu 174,24. Eu vou dar um Ctrl C aqui para baixo. Nem vai dar para. Aí, nessa conta aqui embaixo, eu ainda vou considerar o nível de confiança de 90%. Aí eu vou botar D9 vezes D9. E agora eu vou considerar 20%. Tá, não, esse aqui, P vezes Q é D9, P vezes Q é D13, né? D13. Eu só vou mudar aqui esses 20%, que é o D12 vezes D12. Pronto. Então, veja, quando eu admitir um erro grande de 20%, quando eu admiti um erro grande de 20%, o tamanho de amostra baixou foi muito. Aí ele disse, ó, basta 11. Tá? Porque eu estou admitindo 20% para mais ou para menos, que é um valor que nem interessa. Ó, se a gente botasse 10% aqui, ó, aí aumentava para 43,56. Tá? Aí, se eu boto 0,05, como estava aqui, aí já aumenta. Tá? Tá vendo? 0,05 já aumenta. 174,24. Isso aqui para 80% e 20%, os valores estimados da proporção. Mas imagine que o meu nível de confiança é 1,96, ao invés de 1,65. Tá? Então, seria 1,96 ao D10. Vou fazer aqui embaixo. D10 vezes D10 vezes D13 e D12. Pronto. Ó, aí aqui aumentou. Ó. Se eu aumento o meu nível de confiança, aí aumenta o tamanho da amostra. Mas imagine o seguinte, ele ainda está considerando D12. Ó, eu aumentei o nível de confiança e eu vou diminuir, e o erro está aqui, D12, 5%. Ok. Então, observe, o tamanho de amostra é esse. Mas imagine que a minha proporção, que eu esteja numa pesquisa eleitoral, por exemplo, e as coisas estão muito emparelhadas. Vamos dizer, eu tenho um candidato que tem 0,52 e o outro tem 0,48. Aí o que acontece? Ó,
observa, quando eu estou 52% para um lado, 48% para o outro, é o tamanho da amostra. 383. Já aumenta bastante, né? Mas imagine que eu tivesse 50, 0,50 e 0,50. Aí vai dar 0,25, tá? Aí o tamanho da amostra vai ser 384 e o erro de 5%, de 12. Se esse erro eu diminuir ele para 2% para mais ou para menos, ó, já aumenta para 2.401. Tá? Então, isso independe da população que eu quero estimar, por exemplo, se é o Brasil ou se é a Paraíba, por exemplo, governador ou presidente? Sim, sim. Nesse momento, sim. Mas se eu tenho o tamanho da população, aí a fórmula não é essa. Porque, vamos dizer, quando a população é finita, eu tenho um N, que é o tamanho da população associado. E eu não estou considerando isso nessa conta. Tá? Então, não é a mesma. Mas se eu digo, ó, para Paraíba, aí eu tenho um número de eleitores da Paraíba, aí eu tenho um número de eleitores do Brasil. Aí isso é feito no planejamento amostral. Aí eu estou falando isso de forma genérica, numa população que é considerada infinita. Tá? Aí, veja, se a população é infinita, o tamanho de amostra é esse, quando eu estou com 50%, 2% e 95% de confiança. Se eu botasse 99% de confiança, aí aumentaria ainda mais. Quanto é 99% de confiança? Eu tenho aqui 2,58, tá? Aí, no lugar de 96%, eu vou botar aqui 99%, 2,58. Então, o tamanho de amostra, ó, se eu quero aumentar meu nível de confiança, 4.160. Se o erro que eu admito cometer é 1%, ó, 16.641. Quanto mais rigoroso eu for, mais aumenta o meu tamanho de amostra. Tá? Veja, a gente está fazendo os planejamentos aqui da forma mais simples possível. Mas, quando o planejamento é mais rigoroso, a gente tem mais informações que a gente coloca. Por exemplo, aí a gente tem que dizer o número de eleitores da população, tá? Tem que fazer uma amostra piloto e estimar P e Q previamente. Tá? Aí, com isso, aí a coisa vai ficando mais rigorosa. Eu estou fazendo isso aqui da forma mais simples possível, tá certo? Então, a gente calculou um exemplo do tamanho de amostra para média, tá? E um exemplo de tamanho de amostra para proporção, quando as populações são infinitas, mas elas são bem comportadas, tá? E fizemos algumas contas aqui. Aí ele diz, ó, quando eu tenho o tamanho da amostra para populações finitas, normalmente eu tenho um fator de correção para a população finita. E a fórmula mudou. Ela ficou um pouco diferente. Ó. Essa aqui é a fórmula para a média e essa aqui para a proporção.
Tá? Aí seria aquele caso, viu, que você perguntou há pouco. Aí tem uma modificação e a gente coloca mais alguns dados. Tá? Aí, por exemplo, quando a gente tem o tamanho da população, ela fica multiplicada dessa fórmula. Tá? Eu fechei? Não. Fechei, não. Esses problemas, eles podem ser feitos aqui, ó. Se eu definir uma população finita, tá? Mas eu fiz um comentário aqui, ó. Por questão de brevidade, serão ignorados nessa disciplina esse fator de correção para a população finita. Mas fica guardado para vocês, se vocês quiserem fazer uma conta mais rigorosa, se você souber o número de eleitores e tal, aí você pode fazer essa conta. Tá? E aqui estão as considerações. Tudo isso que a gente fez, ela é embasada nos resultados da teoria da probabilidade. Veja, eu só peguei e coloquei os resultados. Mas a gente podia desenvolver e mostrar cada fórmula dessa. Quando eu faço isso, eu estou sabendo o que cada requisito desse que é necessário para determinar o tamanho de amostra. Por outro lado, antes de iniciar qualquer análise dos dados através dos métodos da estatística inferencial, é preciso organizá-los, o que é feito com as técnicas de estatística descritiva. Um outro problema que surge paralelamente é o da escolha da amostra, pois as conclusões referentes à população, eles vão se basear nos resultados dessa amostra. Tá? Se eu pego uma amostra boa, então o resultado vai funcionar bem. Mas se eu não tenho sorte e pego uma amostra ruim, aí o resultado não vai refletir o que a população está dizendo. Como é que eu faço para não pegar uma amostra ruim? Eu posso aumentar o nível de confiança. Você viu quando eu aumentei para 99% o nível de confiança, a amostra ficou 4.000 e pouco. Aumentou bastante também. Pesquisar 4.000 pessoas realmente não é fácil. Se você quiser mais confiança na sua amostra, você tem que aumentar o tamanho dela. Certos cuidados devem ser tomados no processo de obtenção dessa amostra. Ou seja, no processo de amostragem, pois muitas vezes erros grosseiros e conclusões falsas ocorrem devido a falhas nesse processo. Tá? Se a equipe vai lá para selecionar a amostra e fica cometendo erro, esses erros vão se refletir no resultado final. Tá? Bom, a gente já tinha dado uma aula anterior sobre distribuição amostral, tá? Onde a gente falou sobre a distribuição amostral da média e a distribuição amostral da proporção. Tá? Cadê? Onde é que está? E a distribuição amostral da proporção, que ela podia ser exata ou aproximada. Ela aproximada, ela é normal. Tá? E agora, a gente falou sobre como selecionar uma amostra e definir o tamanho de amostra que a gente vai selecionar. Veja, a gente falou sobre isso para guardar essas informações. Mas no nosso curso, essa terceira unidade que a gente está fazendo sobre inferência,
o que é mais importante são 2 tópicos que a gente vai apresentar a partir da próxima semana. Um, que é o intervalo de confiança para a média e para a proporção, e outro, que é o teste de hipóteses. Tá? Então, talvez eu passe algum exercício na lista sobre essas questões que a gente falou, distribuição amostral e amostragem, tá? Mas o foco principal vai ser intervalo de confiança e teste de hipótese. Tá? Então, hoje a gente vai encerrar por aqui a aula. Tá? E deixa eu parar aqui a gravação. Pronto. Ok. Depois eu coloco lá no Siga, viu? Essa gravação. Professor, Bom, e a correção da segunda prova, como é que tá? eu não peguei ainda, viu? A minha semana está sendo meio atormentada. É muito trabalho e pouco tempo, e ainda mais teve muitos problemas lá no departamento. A gente teve 2 professores que pediram licença sem vencimento e vão sair da universidade. E ainda teve um terceiro professor que, infelizmente, faleceu. E o departamento de estatística está trabalhando com 3 professores a menos. Viu? Aí a gente está nessa situação lá, meio corrida, para tapar essas brechas. Mas a minha expectativa é que eu entregue a nota na próxima quinta-feira, viu? Dessa segunda avaliação. Correu tudo bem nessa segunda avaliação, porque, gente, eu fiz essa prova com uma turma e a turma reclamou muito, chorou muito. E eu digo, meu Deus, chega, me deu uma decepção. Normalmente, a grande maioria se saiu mal na prova. E eles reconheceram isso antes de eu corrigir. Vocês querem fazer a mesma coisa? Professor, mas a gente chorou também, é porque o senhor não viu. É? Ô, professor. A prova estava difícil. Professor, então, Para mim estava. deu para fazer. Deu para fazer, sim. Só que a última questão, aparentemente, ela estava um pouco mal formulada. Não sei se essa palavra certa porque não deu muito bem para entender o que era o foco da questão. Não sei se estava faltando alguma parte do enunciado, ou se estava faltando algum valor, não sei. Mas se o senhor pudesse fazer ela, se o senhor, na próxima aula, ou Agorinha até feito agora mesmo, caldo se de der cana. tempo. Vamos fazer agora. Agora, me diga uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ter que achar essa avaliação. Deixa eu ver. Foi essa a prova? Não. É a segunda avaliação, né? Eu não sei onde é que está. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui parece que tem um problema.
Essa aqui, né? Não é essa? Eita, desculpa. Tá vendo? Tá vendo? Não é essa a questão? Suponha que 70... Não é essa? Essa mesmo. Professor, ela mesma. Suponha que 70% dos candidatos que fazem um concurso são aprovados. Eu já vou botar aqui P igual a 0,70. Se forem selecionados 6 candidatos, eu vou botar Q igual a 0,30, N igual a 6 candidatos. Pronto. Setenta por cento passa, né? E eu tenho 6 candidatos. Qual é a probabilidade de que sejam aprovados? Somente um deles. É a probabilidade de x igual a 1. Tá? Probabilidade, a letra A. Probabilidade de x igual a 1. Tá? Aí, essa probabilidade... Deixa eu botar aqui. Aí ele vai ser igual a 0,70. Vou botar assim, 0, não, pela binomial, né? Combinação de N, K, K. E eu só quero que passe uma pessoa. Combinação de 6, 1 a 1, é 6, ok? Concordam comigo? Eita, desculpa, deixa eu botar aqui. Combinação. É assim? Deixa eu me lembrar da fórmula. Muito bem, cara. Aqui, pronto. Combinação, tá? De 6, ponto e vírgula, 1 a 1. Pronto. Então é 6, tá certo? Igual, eu vou botar aqui, igual a 6 vezes P, que é 0,7, 0,7 elevado a 1 é ele mesmo, vezes 0,3 elevado a 5. Tá certo? Como é que a gente faz? É isso aqui. Dez por cento. 1, né? Isso aqui é a letra A. A letra B, nenhum deles seja aprovado. Ó. Então, nenhum deles, letra B, probabilidade
Cadê? Probabilidade de x igual a zero. Fecho. Isso aqui é um fecho igual. Aí vai ser combinação de 6. Isso aqui, que foi 6, 1 a 1, vai ser só 6, 0 a 0. É 1. Tá? Então não precisa nem botar igual a 1, né? Aí vai ser 0,7 elevado a 0, que é 1 também, e 0,3 elevado a 6. Então, igual, eu vou botar aqui, 0,3 elevado a 6. Então, ó, a probabilidade de nenhum passar, muito pequena. Tá? A probabilidade de um passar é 1%. Nenhum passar é menos de 1%. Tá? Letra C. Letra C. Todos os 6 candidatos passarem. Então, probabilidade x igual a 6. Tá? Probabilidade de x igual a 6. Igual. Tá? Então, dos 6 passarem, vai ser combinação de 6, 6 a 6. Que vai ser 1 também. Ó. 1. Tá? Então, os 6 vão passar, que é igual a 0,70 elevado a 6, tá? Vezes 0,30 elevado a 0, que vai ser 1. Então, os 6 passarem, ó, 11%. E na letra D, pelo menos um candidato passar. Na letra D. Ou seja, Vai dar o mesmo resultado da A, né, professor? calma, pelo menos um. Então, é a probabilidade de x maior ou igual a 1. Que é igual, tá? Eu vou botar aqui probabilidade de x igual a 1 mais probabilidade de x igual a 2 mais, aí eu vou botar uma reticência aqui, mais probabilidade de x igual a 6, que é igual a 1 menos probabilidade de x igual a 0. Fecho. Que é igual a 1 menos probabilidade de x igual a 0. Eu vou fazer a conta aqui, que é igual a 1 menos probabilidade de x igual a 0, está aqui. Ó, pelo menos 99,93%. Tá? Então, esse aqui é o gabarito da quarta questão. Tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se acertou. 10%, 0,073, 11%. Então, aqui acertou, né? Essa pessoa aqui, Edivaldo Alexandre. Tá? Mas a quarta questão, ela não está formulada errada, não. Ela está correta. Viu? Acho que a dúvida, professor, que todo mundo ficou era porque no enunciado da questão não dizia se era para calcular cada item ou se era para escolher um dos itens. No caso, se a gente se deveria calcular e
ver qual das alternativas que estavam certas. Pelo menos essa foi a dúvida do meu grupo. Mas daí a gente acabou conversando com outras pessoas e entendemos que poderíamos fazer o cálculo de cada uma, né? É, mas aqui não está dizendo selecione a resposta correta. Isso, Está perguntando. por isso que ficou assim meio que em aberto, né? O entendimento, se era para calcular cada alternativa ou se era para escolher só uma das alternativas. Mas as questões da distribuição normal foram tranquilo. A primeira questão é só para consultar a tabela e colocar os valores. A segunda questão é um problema que basicamente a gente resolveu quase igual a isso aí nas aulas da gente. Probabilidade está entre 18 e 24 pontos, probabilidade de ser maior. Tá? E dentre as 25% maiores notas, quem foi a menor? A gente fez isso em sala de aula. Ou seja, para mim é prova para tirar 10. Viu? Mas quanto mais a pessoa exercita, mais fica mais prática. Mas a prova, o enunciado da questão é esse mesmo, gente. Eu devo corrigir na próxima semana, eu trago essas notas, tá? Então, até lá. Boa noite aí, pessoal.